Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. Que benção estarmos juntos aqui, né? Você pode se colocar em pé onde você está e a gente já tem um bom grupo que está aqui. Eu sei que outros ainda estão chegando, aqueles que estão conosco pela internet, já participando desse culto também. Aproveita, já dá aquele boa noite para quem está pertinho de você aí. Isso, dá aquele sorriso bonito. Se você hoje está com o teu coração alegre para isso, dá aquele sorriso bonito, boa noite para quem está perto de você. E juntos nós vamos adorar o Senhor por tudo aquilo que Ele é. Amém? Deus é bom. Nossa, eu ouvi o coral só daqui. Vocês estão numa quantidade de pessoas maiores do que o coral, né? Deus é bom? Deus é bom. Amém. Por isso que nós cantamos bem-aventurado aquele que tem sede, bem-aventurado aquele que busca a justiça, bem-aventurado aquele que busca a presença do Senhor, bem-aventurado experimentar daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Iniciamos adorando a Ele, fazendo dessa canção a nossa oração nesse tempo. Bem-aventurado é o que está justiça de
coração. Pode tomar assento. Olá, PIB Curitiba, o Acontece na PIB está no ar com várias novidades, muitas informações. Esse final de semana movimentado aqui, inclusive com o Summit que aconteceu na quinta, sexta e sábado também, um tempo de capacitação, de investir na vida de líderes da nossa igreja, de várias outras igrejas também, de empresas. Esperamos você no próximo ano, hein? Final de outubro, marca lá na sua agenda, participe com a gente aqui do Summit. Fique ligado nas novidades e nas notícias aqui do Acontece na PIB. Jantar Concerto de Natal, dia 20 de novembro às 20 horas, com a orquestra, o conjunto de sinos e o coral. Local, Salão Nova Curitiba. Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. Se você gostaria de abençoar a nossa igreja através de missões, adoração ou liderança, faça o curso de capacitação do CFM. Desconto especial para inscrições até o dia 30 de dezembro. CFM, Influencie Vidas, Inspire Valores. Aniversário mais lançamento do livro A Alegria do Perdão, do pastor Pascoal Piragini Júnior. Venha celebrar com a gente no dia 10 de novembro, às 20 horas, no restaurante Madaloso. Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. Olha que legal! As células da nossa igreja estão se reunindo para ajudar a pagar a construção. E com isso vão fazer o Mega Bazar Abraço da Vitória. E você pode ajudá-los doando até dia 9 de novembro. Mais informações sobre o que você pode doar você encontra na sua revista Dia a Dia com Deus. E você, menino de 9 a 16 anos que gosta de jogar videogame, venha para o nosso campeonato de videogame dia 15 de novembro, das 2 da tarde às 9 da noite. As inscrições são R$20. Eu sei que alguns de vocês são embaixadores, então não esqueçam que o seu culto de reconhecimento de postos é no dia 29 de novembro às 17 horas. E nesse mesmo dia, a gente tem o Concerto de Natal, apresentado pelo Espaço Vida e Música e o Espaço Vida e Dança, às 19h30 aqui na PIB. A entrada é 1 kg de alimento não perecível que vai ser destinado às cestas de Natal da Basic. Prostro humildemente
dia de alegria, só em tua presença santa. Livre sou para adentrar tua casa, mesmo que indigno seja eu. Sinto paz a inundar minha alma, só em tua presença santa. Em tua presença, em tua presença, o meu ser clama a ti, Senhor. Em tua presença nos prostramos, Santo, Santo, Santo. Só em tua presença. Tu és santo, santo, Senhor, tu és santo. Sim, tu és santo, Senhor, tu és divino. Só tu és digno, só tu és digno, Senhor. Sim, tu és digno, tu és grande Deus, grande Deus. Oh, és tão grande Deus, grande. Sim, tu és grande em tua presença, em tua presença. O meu ser clama a ti, Senhor. Em tua presença nos prostramos, Santo, Santo, Santo. Só em tua presença, o meu ser clama a ti, Senhor. Nos prostramos, Santo, Santo, Santo. Senhor é santo, 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 santo. Só em tua presença. Amém. Quem aqui está? Glória a Deus. Quem já está sentindo a presença do Senhor aqui? Levanta a sua mão. Amém. Ele está aqui no nosso meio. Eu não sei como você imagina isso, mas depois de ouvir o pastor Pascoal falar sobre imaginação, comecei a exercitar minha mente. E imaginar quando Jesus chamou os seus discípulos. Alguns deles se encheram de um sentimento de gratidão tão grande, que o desejo deles era fazer o reino de Deus conhecido em todos os cantos da terra. Alguns deles dedicaram a sua vida, morreram em prol do Evangelho, dedicando a sua vida por inteiro para a obra do Senhor. Você foi chamado por Deus para ser um discípulo de Jesus. Mas que sentimento há no seu coração? Será que é o sentimento de gratidão? Será que há o sentimento de prazer em estar desfrutando da presença de Deus?
Nesse momento, todos nós somos desafiados a agradecer a Deus, através dos nossos louvores, através da nossa vida por inteiro, entregue diante do seu altar, mas também através daquilo que temos recebido do Pai, para suprir todas as nossas necessidades, mas também suprir as necessidades da casa, onde nós adoramos a Deus, essa casa de oração. Então você ainda nesse espírito de adoração, de gratidão, com o coração pulsando, desejoso como um discípulo de Jesus, de fazer o reino de Deus conhecido nesse mundo, vai sair do seu lugar e não vai entregar simplesmente o teu dízimo e a tua oferta, mas você vem com a tua vida e entrega diante do altar do Senhor a tua família, os teus sonhos, toda a tua história. E eu tenho certeza que hoje Deus fará maravilhas na sua vida. Adoremos ao Senhor dessa forma. Pode se colocando em pé, juntos, falamos essa expressão de amor ao Senhor. Amo Cristo, te adoro, Cristo, não há outro igual, não há outro igual. Te amo.
Aleluia. Amém. Amém. Podemos declarar a vitória em nome de Jesus, porque grandes coisas o Senhor ainda tem para realizar aqui neste lugar. Amém. Tu és o rei desta terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Só você cantando assim. Ninguém Afirmando isso, querido. E por quê? grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Os discípulos de Jesus também viram os seus milagres. Os discípulos de Jesus também receberam a sua oração. Os discípulos de Jesus foram abençoados por Ele. Eu vou pedir para você dar a mão para quem está do seu lado. Você vai perguntar o nome dessa pessoa e você vai ter um tempinho para você orar pela vida dela. Ora pela família dela, ora pelos seus sonhos, ora pelo milagre que ela precisa. Ore agora pela vida dessa pessoa. Santo Deus, aqui estamos nós reunidos em Teu nome, como discípulos de Jesus. Pai, como discípulos de Jesus, nós queremos suplicar pela vida dessas pessoas que colocaram os seus pedidos nessa caixa de oração. Nós queremos, ó Deus, como discípulos de Jesus, apelar para o nome poderoso e santo de nosso Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, visita os enfermos, Pai. Em nome de Jesus, dá um renovo aos cansados, liberta os cativos,
os aprisionados pelos vícios, Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos suplicar a Deus pela vida do irmão do Bernardo, que essa semana vai fazer uma cirurgia nos olhos. Deus, toca nos olhos desse homem, como um dia o Senhor tocou nos olhos de Bartimeu. Toca nos olhos do irmão do Bernardo. Pai, nós suplicamos o Senhor também pela vida da Maria Iracema, que está na UTI. Pai, em nome de Jesus, visita essa senhora lá na UTI. Também pela vida da mãe da Andréia, que se encontra em convalescença também, Pai. Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que fez milagre no meio dos seus discípulos, mas eis-nos aqui, seus discípulos, suplicando ao Senhor, que continue a fazer grandes coisas no nosso meio, porque nós cremos que grandes coisas ainda estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Pai. Por isso confiamos no nome extraordinário de Jesus, e suplicamos em nome de Jesus, Pai. Abençoa as famílias dessa igreja, abençoa aqueles lares que estão se quebrando, arrebentados, abençoa os filhos, abençoa os pais. Te agradecemos, Deus, pela vida do Moisés e a Iraci, que hoje estão celebrando 41 anos de casados, e junto com eles, alguns outros casais aqui, celebrando o Senhor, a vida, os milagres, as curas, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Mas ainda suplicamos ao Senhor que continue fazendo, continue realizando. Fala conosco nessa noite, Pai. Transforma as nossas vidas, transforma os nossos lares. Usa o teu servo de maneira poderosa, ungindo-o com teu Espírito Santo, Pai, para que tudo que saia da sua boca seja a palavra santa de Deus, para que tudo que saia da sua boca seja a palavra de transformação, Pai. Toca nas nossas vidas nessa noite. Não deixa que ninguém saia desse lugar da forma que entrou. Se entraram pessoas tristes aqui, Pai, toca nesses corações e alegra essas vidas. Se entraram pessoas sem esperança, Pai, em nome de Jesus, torne-se a esperança desse homem, dessa mulher, desse menino, dessa menina. Se derrama sobre nós, Pai. Derrama o teu Espírito Santo, derrama o teu Espírito Santo, derrama, Pai, o teu Espírito Santo nessa noite sobre nós, transformando as nossas vidas. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Afirme isso mais uma vez. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Se esses aplausos são para o Senhor, Ele merece mais, né? Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar.
Nós vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17. Eu fui informado que está presente conosco um amigo querido, o Coronel Péricles, do Estado-Maior da Polícia Militar, ele e sua esposa. Estão aqui conosco mesmo? Se tiverem, puderem ficar em pé, estão ali. Sejam bem-vindos, viu? Que prazer recebê-los aqui. Que Deus abençoe os irmãos, tá? Mateus 26, a partir do verso 17, a palavra do Senhor nos diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa? E ele respondeu: Vão até a cidade, procuram um certo homem e digam: O mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. E os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. E quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. E durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. E eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: O senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. E então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é você mesmo. E enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, e depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, e depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. E eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. E então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Querido Senhor, nós continuamos na Tua presença e cremos, de fato, como cantamos, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Sabemos, já experimentamos, mas cremos que grandes coisas o Senhor fará ainda por nós. E nesse tempo de culto, de meditação na Tua palavra, ó Pai, nós clamamos outra vez: vem com o Teu Espírito, como foi dito aqui, vem com o Teu Espírito e dirige-nos, vem com o Teu Espírito e fala-nos, vem com o Teu Espírito e revela-te aqui no meio do Teu povo. Quem somos nós? Nós somos só, Senhor, pó, mas como Tu te inclinastes para nós em amor e misericórdia, e mandaste o Teu Filho Jesus para que a porta do céu fosse aberta para nós, tanto para as nossas orações como para a vida eterna. Então, Senhor, inclina-te outra vez e revela-te aqui entre nós. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto pela manhã e vimos que o contexto desse texto tem a ver com aquele último tempo de intimidade de Jesus com seus discípulos. Eles estavam tendo as últimas horas sozinhos com Jesus. E eu falei de que como Deus às vezes usa de uma maneira tão forte esses últimos momentos, especialmente quando a gente escuta famílias que estão num funeral e estão se recordando do que aconteceu naqueles últimos dias, naquelas últimas horas, e como Deus pôde usar uma palavra, usar um gesto, usar uma lembrança
para abençoar e consolar aquelas famílias. Lembramos de algumas histórias, e o que ficou forte é que esse era um momento que Jesus queria deixar uma marca muito especial. E ele então vai fazendo algumas revelações. A primeira revelação que a gente aprendeu hoje pela manhã é que Jesus espera dos seus discípulos não somente que comam no prato dele, ou que estejam com ele à mesa, ou que sejam trabalhadores dentro do ministério, como Judas o foi, mas ele espera uma lealdade do coração a coração. E nós começamos a olhar como é que essa lealdade ela pode ser construída ou desconstruída na nossa vida. Mas eu queria olhar nessa noite para algumas outras revelações que parecem tão simples, mas que mexem com a nossa alma. E a revelação que eu queria começar está nos versículos de 21 a 25. Nos versículos de 21 a 25, o Senhor diz que o Senhor diz nos versículos, estava lembrando do sermão da manhã, quase que eu prego o sermão da manhã de novo aqui, nos versículos 17 a 19, melhor, nos versículos 17 a 19, Jesus faz uma observação muito simples, mas que mexe com a gente, porque a gente fica pensando assim, Deus é o Todo-Poderoso, Jesus é a encarnação do Deus vivo, será que Jesus precisa de alguma coisa? E de repente, a gente vai descobrir que ele precisava de algumas coisas. E naquela celebração da Páscoa judaica, a saída de Israel do Egito, é isso que Jesus vai celebrar, a Páscoa cristã, ela coincide na data com a Páscoa judaica, porque aquilo era um ato profético, mas Jesus estava lá, celebrando a saída, a salvação do povo, e ele disse para os seus discípulos, olha, vocês vão numa determinada rua, vão falar com um homem que não aparece o nome dele, tá? E vão dizer assim a ele, o mestre precisa da sua casa, porque ele quer usar a sua casa para fazer o jantar da Páscoa. E eu fiquei pensando, que coisa interessante, há momentos na grandeza de Deus, que Ele vem à nossa vida e diz, filho, eu preciso de uma coisa tua. Eu fiquei lembrando, mas esse será que foi o único fato? Não, eu me lembrei que na entrada triunfal de Jesus, uma semana antes, se você lembrar da história, a gente vai encontrar os discípulos também indo para um lugar, encontrando um burrinho que nunca tinha sido usado, não é? Então vamos pensar no contexto de hoje, aquele carro 0 quilômetro ainda com a fitinha que saiu da loja, que ninguém usou, e eles começam a desamarrar o burrinho, levar embora, e aí diz assim, ô moço, o que está acontecendo? Está pegando aí o meu burrinho 0 quilômetro, né? E ele diz assim, o mestre precisa do seu burrinho. Interessante. É interessante que tem outro momento na história da Bíblia em que a gente vai encontrar os discípulos de Jesus desesperados, não é? E Jesus pergunta, o que é que vocês têm aí? Não é? Porque precisava de comida e não tinha onde comprar comida, e uma multidão de 5.000 pessoas para se alimentar, e chega um garotinho com os pãezinhos e os peixinhos dele, e diz aqui, eu tenho os peixinhos e os pãezinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e o Senhor diz, me dá aqui, eu preciso dos teus pãezinhos e dos teus peixinhos. Eu acho interessante porque há um outro momento na Bíblia em que aparece algo inusitado, Jesus está carregando a cruz e ele não consegue carregar a cruz, e aparece um homem chamado Simão Cirineu. Esse homem vai aparecer naquela história como alguém que não queria carregar a cruz, que não entendia nada disso, mas ele aparece e os seus filhos mais na frente, em outros lugares da Bíblia, como alguém muito importante na igreja, porque Jesus precisava de ajuda para carregar a cruz. E eu acho tremendo que nesse memorial da ceia do Senhor, Jesus deixa essa marca, onde os seus discípulos vão procurar esse homem que não tem nome, que não aparece o nome dele na Bíblia, e vão dizer para ele,
o Senhor precisa da sua casa, precisa do cenáculo, uma espécie de ático da sua casa, porque ali na sua casa Ele quer celebrar a última Páscoa com os seus discípulos. Em muitas outras ocasiões Jesus fez assim, e o que isso me ensina é que não precisa ser alguém importante para Jesus tocar o nosso coração e dizer: filho, tem algo que está contigo que eu preciso. Tem algo que eu quero usar e que está nas suas mãos. A gente não precisa ser importante, a gente não precisa ser o mais capacitado, mas a gente precisa ser duas coisas: obediente e disponível. Se a gente não for obediente e disponível, o Senhor não pode usar para a glória dEle o que está nas suas mãos. E interessante é que, se de um lado Jesus precisava daquele cenáculo, você pode imaginar o que aquele cenáculo virou para a igreja de Jesus depois daquele dia? E é interessante que a gente vai encontrar a igreja de Jesus reunida num cenáculo. A gente não sabe se é esse exatamente, mas eu quero crer que era esse, porque se tornou um ponto de referência. O Senhor esteve aqui e nos deu as últimas instruções, e nós que estamos esperando a vinda dEle, porque Ele ressuscitou e Ele falou que vai se encontrar conosco, eles foram para onde? Para o lugar do último encontro. E depois, na descida do Espírito Santo, diz que eles estavam reunidos, mais ou menos 120, num cenáculo. Às vezes nós não entendemos a bênção que é quando o Espírito de Deus diz assim: filho, eu estou te chamando para participar comigo de algo tremendo, que talvez você não está entendendo agora a grandeza, nem a importância, mas eu preciso que você esteja disponível e que você seja obediente para que eu possa usar a tua vida. Eu fico pensando que hoje, quando a gente está falando em 1000 células aqui nessa igreja, a gente tem que pensar que de alguma maneira o Senhor está falando comigo, de alguma maneira o Senhor está falando com você: filho, eu preciso da tua casa, porque lá na tua casa, na sala da tua casa, eu quero fazer algumas coisas tremendas, porque o tempo determinado pelo Pai vai fazer parte da história da tua vida. Foi isso que Jesus disse para aquele homem: olha, eu preciso da tua casa, porque o meu tempo chegou. O Pai determinou, e lá alguma coisa tremenda vai acontecer, e você vai fazer parte desse propósito. E ele estava dizendo para aquele homem: ó, eu e os meus discípulos vamos celebrar algo tremendo, uma celebração de amor nesse lugar, coisas tremendas serão reveladas, e eu mesmo, com os discípulos que tenho chamado e amado, vou estar ali naquele lugar, e a gente vai comemorar a salvação de Deus. Quando eu olho para essas verdades, eu descubro que hoje também o Senhor está a dizer que Ele precisa da nossa casa. Ali Ele quer reunir a sua família para viver algo tremendo da sua graça. Há algo, queridos, que a gente precisa ressuscitar, e por isso Jesus precisa da sua casa. A gente fica pensando assim, hoje nós vivemos uma realidade um tanto quanto diferente, um grande despertamento de Deus tem acontecido no meio da sociedade. E a gente fez aqui uma pesquisa e descobriu que 70% dos membros dessa igreja são primeira geração de crentes. Se converteram, não é? Os seus pais não eram convertidos, se converteram. E é interessante que desses 70%, uma grande quantidade são jovens, adolescentes e crianças, que estão trabalhando na conversão dos pais. E eu quero dizer para esses jovens, adolescentes, para essas crianças, mas quero dizer também para os pais que estão aqui: Jesus precisa da sua casa, Ele quer fazer coisas tremendas na sua casa. E sabe o que Ele precisa? Ele precisa de um pouquinho do seu tempo em família.
E há algo que a gente tem que reaprender, né, que fez parte da história das famílias. É o altar da família, é o tempo de oração em casa, é quando a gente compartilha com os nossos queridos as nossas histórias e oramos. A gente chamava isso de culto doméstico. É quando na presença de Deus a gente reunia a família para orar, não só para orar pelo alimento, rapidinho, mas a gente compartilhar o que é que está no teu coração, o que está acontecendo com você, quais são as suas lutas. A gente meditava num texto da palavra de Deus, a gente cantava um hino, cantava uma canção cristã, adorava a Deus, e um falava com o outro, e um orava pelo outro. Queridos, as nossas casas precisam de Jesus. Mas Jesus também precisa da nossa casa para que as gerações futuras conheçam a fé. E alguns de nós precisamos desse tempo de oração para que as gerações que ainda não conhecem o poder da oração possam experimentá-la. É tão tremendo isso porque em muitos momentos, quando Jesus entra na nossa casa e faz parte dessa dinâmica, e a gente começa a orar com os nossos queridos, os milagres de Deus começam a acontecer, e o temor do Senhor fica no nosso coração, e a gente começa a dizer, opa, o que está acontecendo aqui? O Senhor está em nossa casa. Alguns anos atrás eu ouvi um testemunho muito interessante, de uma senhora que começou a frequentar a igreja, e essa senhora, junto com a sua família, participava antes disso de alguns tipos de cultos que a Bíblia chama demoníacos, onde invocavam espíritos, onde incorporavam demônios, porque a Bíblia diz que não são espíritos, são demônios. E aquela senhora começou a frequentar a igreja, e a palavra de Deus começou a tocar o seu coração, e um dia ela volta para a sua casa, e percebe alguma coisa muito estranha. Ela entra dentro da sua casa e percebe um cheiro horrível dentro da sua casa, e quando ela sobe no quarto da sua filha, a sua filha está tendo convulsões que ela percebe que não são de saúde, mas que são demônios que estão ali. E aquela senhora fica preocupada porque ela não conhece muito da Bíblia, e ela não conhece nada a respeito de como lidar com isso, mas ela lembrou que no culto que ela tinha acabado de sair, tinha sido feito um desafio que convidassem Jesus a entrar na sua casa. E ela então se ajoelhou do lado da menina e começou a dizer, Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha casa, porque eu não sei o que fazer, entra na minha casa. E eu me lembro do dia que ela deu esse testemunho aqui, ela disse assim, e Jesus ouviu a minha oração e libertou a minha filha naquela hora, porque ele entrou na minha casa. Queridos, a gente não pode imaginar a bênção que é, quando Jesus diz para a gente, filho, eu preciso da tua casa, porque quando ele entra na nossa casa, há coisas tremendas de Deus que vão acontecer entre nós. Começa com o teu culto lá com os seus queridos. Se você não pode fazer porque eles, quem sabe, não queiram, passa pelo quarto, impõe as mãos e abençoa em nome de Jesus aqueles que você ama. E pede, Jesus, entra na minha casa e abençoa. Sabe, você não precisa ser o mais conhecido, o mais poderoso, mas você precisa que Jesus entre na sua casa. Nós estamos numa grande campanha. Nós queremos até maio de 2016 ter 1000 células funcionando. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, Jesus precisa da sua casa. Porque ali na sua casa pode ser um farol de Deus para essa cidade. E aí você vai ampliar um pouquinho, uma vez por semana, você vai convidar os seus amigos para estarem na sua casa, para tomar um chá com você, para comer uma bolacha, mas para ouvir a voz de Deus, porque Jesus vai estar dentro da sua casa. E sabe, quando essas coisas começam a acontecer,
Na primeira vez que a gente começa a fazer isso, parece estranho, parece difícil, mas à medida que as pessoas sabem que Jesus está na nossa casa, vai acontecer como Lázaro. Lembra que depois da sua ressurreição, ele ofereceu um jantar para Jesus. E diz a Bíblia que algumas pessoas cabiam dentro da casa dele, mas tinha muita gente na janela, do lado de fora, porque não queria perder a bênção de ver Jesus na casa de Lázaro. Queridos, que privilégio, quando o Espírito Santo de Deus passa pela nossa vida e diz: eu preciso da tua casa. Então que eu e você possamos ouvir a voz do Espírito e convidar Jesus para entrar na nossa casa, e até antes dele dizer que precisa, dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha casa. A segunda coisa que eu aprendo aqui, que eu queria deixar com você essa noite, dessa revelação tremenda, está no versículo 29, e a Bíblia diz assim: e eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com você um vinho novo no reino do meu Pai. O memorial da ceia do Senhor é um convite a que renovemos a nossa fé cheia de esperança e que anseia e aguarda ansiosamente a segunda vinda de Jesus. Jesus falou para eles assim: olha, eu nunca vou mais tomar uma refeição como essa, e nem vou beber desse vinho com vocês outra vez, até um dia especial, quando eu vou tomar com vocês um vinho novo, numa situação nova. E ele estava falando de uma promessa que vai acontecer lá no futuro, e que está escrita no livro do Apocalipse, chamada Bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que vai ter uma festa de casamento. Uma festa de casamento entre o Senhor Jesus e a sua noiva, a igreja. E essa festa vai acontecer num dia muito especial. E essa festa, ela vai acontecer em meio a cenas extraordinárias. A palavra de Deus diz que uma das coisas que vai acontecer antes dessa festa é que o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens e todo olho verá, do ocidente ao oriente. Ninguém vai deixar de vê-lo. Eu não sei como é que vai ser isso. Eu já fiquei tentando pensar, imaginar, viu? Não consegui. Eu fiquei pensando, como é que vai ser? Não tenho ideia. Como é que pode alguém ver na China e ver aqui no Brasil, tudo ao mesmo tempo? Mas algo de Deus tremendo vai acontecer. E lá nas nuvens, o Senhor vai estar aparecendo, todo olho vai ver. E diz a Bíblia que naquele instante todos os mortos ressuscitarão e estarão com Ele nas nuvens, com os corpos transformados, cheios do brilho da glória de Deus. E vão estar junto com o exército dos anjos nas nuvens, com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Todo-Poderoso. E aí, quando a gente estiver olhando aquilo, e estiver assim, ficando estupefato de tudo aquilo, ele vai dar um brado, vai dizer: vem. E quando ele falar vem, todos aqueles que estão vivos, e que são servos do Senhor Jesus, serão arrebatados, num piscar de olhos, estarão subindo na presença dele, e os seus corpos transformados à semelhança daqueles que ressuscitaram e que estão com ele nas nuvens. E enquanto todo mundo está morrendo de medo, porque não sabe o que está acontecendo, porque não entende o que está acontecendo, ele vai celebrar uma festa com a gente, as bodas do Cordeiro, a festa de casamento. E é interessante porque se a gente começa a conhecer a história de como era feito o casamento naquele tempo, a gente vai ver muitas similaridades com isso, porque o casamento naquele tempo era muito diferente do casamento hoje, não é? Então ia o amigo do noivo para a casa da noiva, o amigo do noivo preparava todas as coisas e vinha em cortejo o noivo pelas ruas
cantando, celebrando, parava na porta da casa da noiva e convidava, e o amigo do noivo vinha e trazia a noiva até a presença do noivo, e o cortejo da festa da noiva se unia com a festa do noivo, e eles continuavam indo para o lugar da casa do noivo, onde a festa aconteceria. Queridos, é parecido, não é? Fala a verdade. E aí ele está dizendo, naquele dia eu vou celebrar com vocês algo melhor, porque essa festa é a festa da memória do Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Mas aquela festa será a festa da vitória do Cristo que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e voltou para buscar a sua igreja. E aí, o Senhor está dizendo para a gente assim, cada vez que você celebrar esse memorial, que a gente vai estar celebrando, além de lembrar que Jesus precisa de algo que está com você, que você vai oferecer, porque cada vez que a gente oferece é bênção, Ele espera que a sua fé e a sua esperança sejam renovados. Sabendo que havia uma oração, que toda vez que a igreja celebrava esse memorial, eles faziam. E essa oração envolvia uma palavra que aparece na Bíblia: Maranata. Vem, Senhor Jesus, nós estamos esperando, nós somos a igreja que anseia pela tua vinda. E aí, o Senhor está dizendo, filhos, olha, cada vez que vocês comerem e beberem desse memorial, lembrem que eu quero uma fé que transcenda todas essas coisas. Porque ainda que a salvação esteja presente na nossa vida e comece agora aqui na terra, no nosso coração, nada do que nós já recebemos hoje de Deus se compara ao que Ele preparou para nós para toda a eternidade. Sabe por que é tão importante isso aqui? É porque às vezes nós somos iludidos, porque nós imaginamos que a salvação de Deus é só algo que Ele pode interferir no dia a dia da nossa vida. Então, a salvação de Deus é uma cura, salvação de Deus é um milagre, salvação de Deus é uma comunhão gostosa, e a gente fica esperando que todas as coisas maravilhosas de Deus aconteçam hoje e agora. E a Bíblia vai dizer para a gente que nem sempre todas as coisas maravilhosas de Deus vão acontecer hoje e agora. Que algumas vezes, algumas dessas coisas maravilhosas de Deus vão acontecer e outras vezes Ele vai dizer, filho, a minha graça te basta, como Ele disse para o apóstolo Paulo, quando ele estava buscando uma cura, e a gente fica pensando, como é que um homem que ressuscita um morto, pode receber de Deus essa palavra, a minha graça te basta, e ter um problema de vista? E aí o Senhor vai dizer para a gente, olha, mas lembra, que a tua salvação transcende o tempo, e se expande para toda a eternidade, em coisas que você nem pode imaginar. E quando eu estava meditando nisso, porque é tão difícil às vezes a gente se desconectar das coisas que estão acontecendo, das batalhas, dos sofrimentos, das lutas, das respostas que a gente está buscando, e a gente tem que esperar, e a gente tem que lutar. E aí me veio à mente a letra de um velho hino, um hino do cantor cristão, que diz assim: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, e eu tenho de Jesus saudades, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar, ó vão terrestres esplendores,
não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, Ele vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado eu sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa, quando eu não sei, mas Ele me achará alerta, e para o céu irei. Sabe, o que Jesus queria é que cada vez que celebrássemos esse memorial, a gente entendesse que aqui nós só temos as primícias da salvação. Só uma gotinha, só um sabor, e que sabor gostoso. Mas Ele está preparando um céu para mim. Ele está preparando uma mansão eterna para mim. Ele está preparando uma eternidade na comunhão com Ele. A Bíblia diz que Ele, o Pai, decidiram, junto com o Espírito Santo, dar a você e a mim o seu reino completo. Eu não consigo nem imaginar. Querido, se você não consegue imaginar Jesus nas nuvens, você consegue imaginar o céu do jeito que ele é? Eu leio lá o livro de Apocalipse e eu começo a ter uns problemas com a minha imaginação, porque é complicado demais. Por exemplo, quando diz que a nova Jerusalém que desce do céu, eu não sei como é que consegue, mas tudo bem, a nova Jerusalém que Deus está fazendo, que preparou para a nossa eternidade, a mansão de Deus vai descer do céu para nós. É tremendo. Nessas coisas todas que a gente está vendo, vai descer também a nova Jerusalém. E lá não precisa de sol, não precisa de luz elétrica, porque a glória de Deus vai iluminar a cidade. Eu não consigo entender. E mais, lá diz que existe uma abóboda de ouro transparente. Você já viu o ouro transparente? Eu tentei imaginar o que é ouro transparente, eu não consegui. Eu não sei, algo dourado, brilhante, eu não sei. Mas sabe o que eu sei? É porque Jesus morreu na cruz do Calvário, tudo isso preparado para mim, e eu vou estar lá em nome de Jesus. E então, cada vez que a gente celebra essa ceia, o Senhor está dizendo para mim e para você: filho, não fica só focado no que passa, porque vai passar muito rápido. Entenda que eu preparei uma eternidade para você. E se a gente tem que oferecer a casa os pãezinhos, ou uma lágrima, ou uma batalha, ou uma luta, ou carregar um pedaço de tempo à cruz, como Simão o Cirineu, nada se compara, diz o apóstolo Pedro, a tudo quanto o Senhor preparou para nós, e que Ele já prometeu que vai nos dar. E então, cada vez que eu vou participar desse memorial, eu estou lembrando, isso aqui é para eu lembrar, que eu já fui convidado para uma festa que não tem igual, as bodas do Cordeiro, e eu vou estar lá com Ele, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, me purifica de todo o pecado. Por fim, eu queria terminar com aquilo que Jesus fez. Diz assim a Bíblia, versículos 26 a 28, e quando estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças. Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. E depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Por fim, eu creio que Jesus nos revelou
o valor da gratidão. E talvez por isso, esse memorial, ele tenha o nome de Eucaristia, ação de graças. E quando eu estava meditando nesse texto, uma coisa que mexeu com o meu coração é que, você já percebeu que quem agradece a Deus aqui é Jesus? Ele está celebrando o memorial da sua morte. Ele está se despedindo dos seus discípulos. Ele sabia o que ia acontecer algumas horas depois. Ele sabia da traição de Judas, ele sabia dos guardas que iriam prendê-lo, ele sabia que Pedro iria negá-lo, ele sabia que ele ia levar alguns dos seus discípulos para vigiarem com ele lá no jardim do Getsêmani e eles iriam dormir. Ele sabia que ele ia se transformar pecado por nós, seria cravado na cruz. Ele sabia que ele desceria ao Hades para tirar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Ele sabia de tudo isso e estava dizendo isso aos seus discípulos, celebrando esse memorial. E ele agradece a Deus. Uau! Ele era o Cordeiro de Deus que seria sacrificado por nós, e ele agradece a Deus. Ele foi quem se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, mas ele agradece a Deus. E sabe, a gente fala da esvaziar da glória e a gente se esquece que esse foi um ato eterno. Jesus vai ter corpo por toda a eternidade. O infinito se tornou finito por toda a eternidade. Não foi barato, não, saiu caro. E ele agradece ao Pai. Mas pelo que ele estava dando graças? Eu creio que ele estava agradecendo a Deus o plano do amor salvador dele para com todos nós. Eu creio que Jesus estava agradecendo a Deus o privilégio de fazer parte desse plano salvador e de ser parte da nossa salvação. E aí eu fiquei pensando, a hora que eu estava estudando esse texto, que vergonha, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Porque eu não sei fazer uma coisa que está escrita na Tua palavra, e eu tenho que confessar isso para você. A Bíblia diz para a gente dar graças a Deus em todas as coisas. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Mas eu tenho que confessar para você que eu não consigo dar graças a Deus sempre em todas as coisas. Tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida que a gente olha e diz, Senhor, não pode ser. Eu não consigo dar graças. Eu tenho que confessar isso para você. Tem situações que diz, Senhor, eu queria pular esse negócio aqui. Não estou conseguindo dar graças. E de repente eu encontro Jesus, o meu Salvador, pegando o pão e dizendo, isto é o meu corpo que é partido por vós. E antes dele entregar, ele dá graças a Deus, porque o seu corpo seria partido por nós. E ele pega o cálice e diz, isto é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, a garantia de que essa aliança vai ser cumprida. E ele dá graças, porque o sangue dele seria vertido na cruz do Calvário. E eu estava meditando nesse texto, e eu fiquei pensando, se Jesus pôde agradecer por ser o Cordeiro de Deus, e eu? Sabe o que eu creio? É que esse memorial foi instituído para que nós pudéssemos nos lembrar do valor da ação de graças.
Eu não sei o que você está vivendo, mas você tem muita coisa para agradecer. Você pode começar porque Jesus já morreu por você na cruz do Calvário. Você pode continuar agradecendo a Deus, porque todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, Ele visita a sua vida, porque Ele prometeu: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode agradecer porque Ele é o seu Deus. Você pode agradecer porque o amor dEle se manifesta todas as manhãs na tua vida. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida. Então, se você estiver no meio de uma luta, de uma aflição, de uma batalha, e consegue entender que você está vivendo só as primícias da sua salvação, que Ele está preparando algo tremendo e maior para você, e que ainda que a presença dEle, o poder dEle, as respostas dEle não lhe foram negadas, talvez simplesmente Ele esteja dizendo: espera. Então você tem muito para agradecer, porque o Senhor te ensina uma coisa, que no meio dos louvores, Deus habita. Você já experimentou reclamar? Como é que a gente fica por dentro? Amargo. Agora, você já experimentou dar graças no meio das batalhas? Eu sei que é muito estranho, porque no começo parece tanta contradição dentro da nossa alma, e a gente começa a dar graças por aquilo que a gente pode dar graças, mas na medida que a gente vai mudando a nossa visão e o nosso coração, a nossa alma se ilumina com a presença do Todo-Poderoso. E esse memorial, ele foi instituído para lembrar para a gente que a gente tem muitas razões para agradecer a presença salvadora de Jesus na nossa vida, e a desafiar-nos a em tudo dar graças. E aí a gente vai poder recitar ou professar a fé como o apóstolo Paulo: já aprendi a estar bem em todas as circunstâncias da vida, quando eu tenho muito, quando eu tenho pouco, quando eu tenho abundância ou quando passo fome, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então agora, eu vou convidá-lo a participar conosco desse memorial. 3 coisas o Senhor nos ensinou nessa noite. É que Jesus passa por nós e diz: eu preciso do burrinho, dos pães, da casa. Jesus está passando por nós e quem sabe Ele está dizendo: filho, quero entrar na tua casa. Posso? Então, se fosse você, diria: Jesus, eu quero te convidar para entrar na minha casa. E transforma isso em algo concreto. Como? Quando? De que jeito? Todo dia, Senhor, aleluia, marca o horário. Celebra a presença de Jesus, porque Ele é ilustre, vale a pena estar lá dentro com você. Mas não para aí. À medida que você estiver caminhando na sua jornada, lembra que essa jornada é uma jornada de fé e esperança. Se você chegou aqui abatido, quebrado, arrebentado pela vida, lembra, você só está experimentando as primícias da sua salvação. Tem muito mais que o Senhor vai fazer aqui, e nada se compara com aquilo que Ele está preparando para você para a eternidade. E quando chegar o dia de partir, e essa é uma coisa às vezes difícil de a gente lidar, todo mundo aqui vai morrer. Fala para quem está pertinho de você: você vai morrer. Se Jesus não voltar antes, você vai morrer.
Tem alguém que tem dúvida aqui que vai morrer? Não, todo mundo sabe. E à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma triste notícia para você. A notícia é: está chegando perto. Mas não faz mal. Porque se Jesus é o meu Senhor, eu tenho a vida eterna. Foi isso que Ele me prometeu. Você gosta da tua casa? Eu adoro a minha casa. Eu gosto. É o lugar que eu melhor fico. Eu gosto da minha casa. Mas nada se compara com a casa que o Senhor está preparando para mim na eternidade. Nada se compara. E então, cada vez que eu vou celebrar esse memorial, eu vou dizer: Jesus, obrigado, porque eu vou viver essa vida com fé, cheio de esperança, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E aí eu posso dizer: Senhor, estou te aguardando. Tão ansioso como uma noiva aguarda o dia do seu casamento. Tão cheio de planos e ideias como quem espera um dia muito especial para si, porque Tu és a minha esperança. E querido, se o nosso coração estiver cheio disso, então não vai ser difícil você dar graças. Mesmo nas coisas que você não entende. Mesmo naquelas que você queria passar ou pular, todos nós queremos. Mas eu sei que o Senhor vai estar comigo, e então eu posso agradecer. Então, nós vamos nos preparar para receber os elementos agora, nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus. E foi interessante porque a ceia terminou com um hino, e eles cantaram um hino, diz a Bíblia. Eu acho que Jesus não cantou um hino por forma, Ele cantou em adoração, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, porque Ele e o Pai eram um, e havia plena certeza de todas as coisas. Então eu queria desafiar você hoje a começar a agradecer a Deus, por quem você é, o que Ele já fez na sua vida, na sua história, pelo momento que você está vivendo, quem sabe difícil, que você não sabe explicar, mas Ele está presente com você, porque Ele é teu Salvador, porque Ele é teu Senhor, e a gente transforma esse memorial numa verdadeira Eucaristia, ação de graças. Adoremos ao Senhor. Senhor.
você tem dificuldades com glúten, ali no centro, ali em cima também, você vai encontrar elementos sem glúten que você pode participar conosco. E esse é tempo de gratidão, não é? Você conseguiu lembrar algumas coisas no teu coração para agradecer a Deus? Lembrou mesmo, não é? Então agradece ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te Aleluia, não é? Nós agradecemos ao Senhor tantas coisas. E se você não consegue agradecer, olha para cima e diz: ainda vou te louvar. Eu gosto dos salmos, que são salmos de lamento.
E é interessante porque 1/3 dos salmos da Bíblia são lamentos. 51 salmos dos 150 são lamentos. E na estrutura do salmo de lamento, ele começa exaltando a Deus e termina exaltando a Deus, mas muitos deles terminam assim: eu ainda te louvarei. Se você não consegue, então aquilo que você está vivendo hoje, você vai dizer: Senhor, tu sabes, minha alma está travada, mas eu ainda te louvarei por estas coisas. Eu ainda te louvarei. E aí, a gente vai colocar em prática a lição da fé e da esperança. Fé e esperança não podem fugir do nosso coração, senão a gente morre. Fé e esperança fazem parte da gratidão. Fé e esperança nos permitem ser disponíveis a Deus. Então esse é o tempo quando nós vamos agradecer, assim como Jesus fez, antes do pão e antes do vinho. Eu vou pedir para a Maia e o Davi virem aqui à frente para orarem, por favor, essas orações de gratidão. E eles vão estar nos representando a todos nós. Enquanto eles estiverem orando, fala com Deus, apresenta a sua causa ao Senhor. E se tiver uma luta que você não consegue agradecer disso, Senhor, eu ainda te louvarei. Vamos dizer juntos? Eu ainda te louvarei. Agora, se o teu coração já está cheio de fé, você vai dizer: pela fé eu já te louvo, porque eu estou tomando posse daquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque eu creio. Oremos ao Senhor e depois comamos. Pai querido, como é bom poder estar na Tua presença. E nós queremos Te louvar e Te adorar, que Tu, que és o grande Deus, o Senhor nos conhece pelo nome, mas não só pelo nome. O Senhor sabe quem somos, com todo o nosso pensar, com aquilo que está no nosso coração, com aquilo que nós estamos passando nesse momento nas nossas vidas. E Pai, porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos deu, Senhor Jesus, para que possamos assim falar contigo e saber que o Senhor está conosco e estará conosco todos os dias da nossa vida. Muito obrigado pelo perdão que nós temos em Ti, Pai. E muito obrigada que nessa nova semana que está se iniciando, o Senhor estará conosco. Pai, ajuda-nos a viver em comunhão e intimidade contigo. Nós Te amamos, Pai, nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Comamos desse pão em memória do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós estamos celebrando esta ceia, porque reconhecemos o sacrifício de Jesus como suficiente para a redenção dos nossos pecados. Nós estamos na Tua casa com os nossos corações cheios de louvor, gratidão e adoração ao Senhor por isso, porque só aquele sacrifício poderia ter nos salvado. Senhor Deus, aceita esse culto, aceita essa celebração como expressão da nossa adoração ao Senhor, e enche-nos cada dia mais do Teu Espírito, para que possamos viver os nossos dias Te glorificando, não apenas aqui na Tua casa, mas diariamente, a cada momento, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito para isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bebamos, adorando ao Senhor Jesus. Queria convidar você a ficar de pé, os pastores se dirigirem à porta, e a gente vai adorar a Deus com essa canção. Ele está presente aqui entre nós. Dá a mão para quem está perto de você.
presença santa. Livre sou para adentrar tua casa, mesmo que indigno seja eu. Sinto paz a inundar minha alma, só em tua presença santa. Em tua presença, em tua presença, o meu ser ama a ti, Senhor. Em tua presença nos prostramos, Santo, Santo, Santo. Só em tua presença. Tu és santo, santo, santo. Senhor, tu és santo. Sim, tu és santo. Senhor, tu és digno. Só tu és digno. Só tu és digno, Senhor. Sim, tu és digno. Tu és grande Deus. Grande Deus. Tão grande Deus. Grande. Sim, tu és grande. Em tua presença. Em tua presença, o meu ser ama a ti, Senhor. Em tua presença, nos prostramos, Santo, Santo, Santo. Só em tua presença, em tua presença, o meu ser ama a ti, Senhor. Em tua presença nos prostramos, Santo, Santo, Santo. Senhor é santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Só em tua presença. Amém. Obediência e disponibilidade. Os discípulos de Jesus estão com o coração assim, dispostos e obedientes. Nós ainda vamos orar pela sua casa, pela sua família, antes de você sair desse lugar. Mas nós queremos orar também por uma família muito amada da nossa igreja. Uma família missionária, que está no leste da Europa. A missionária está grávida. E como toda mãe quer saber como anda o seu bebê. E essas últimas semanas, ao fazer o exame, eles descobriram uma normalidade. E estão muito aflitos, com o coração doído. E nós agora, como a igreja desses missionários, vamos nos colocar na presença de Deus, clamando pela vida deles. Mas talvez você também tenha alguma aflição, alguém na sua família que esteja passando por alguma enfermidade,
alguém da sua família que precise da bênção do Senhor, você vai estender a sua mão na direção da sua casa, ou na direção que essa pessoa está, e nós vamos orar, suplicando a misericórdia de Deus. Então, se você pode, estende a mão na direção da tua casa, dessa pessoa da tua família, falando: Deus, Ele está lá, eu estou aqui na tua presença, mas Ele está lá, precisando do teu toque. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela vem de encontro ao nosso coração, transformando-nos e nos aproximando dia após dia mais do Senhor. Nós queremos desfrutar da tua presença, Pai, mas lá na nossa casa, ou na casa de um amigo, de um familiar, estão algumas pessoas que precisam do teu toque milagroso. Aqui nesse lugar, de mãos levantadas, estamos nós, teus discípulos, suplicando pela vida desses que nós amamos. Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, visita-os com teu poder, visita-os com milagre, assim como os nossos missionários, Fernando e a Cris, que o Senhor os abençoe, Pai, que o Senhor os visite, que o Senhor realize um milagre nessa gestação, e que eles se alegrem com o toque milagroso do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que assim também o Senhor realize um milagre nas famílias representadas aqui, e que eles também se alegrem com o toque milagroso do Senhor, com o toque milagroso do Senhor. Abençoa, Pai, a nossa vida, transforma o nosso coração, para que sejamos disponíveis e obedientes a Ti, para que a nossa casa seja casa de oração. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos vocês aqui, e com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra. É o que suplicamos, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na graça do Senhor. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos